Hoje o assunto é primeira menstruação e os primeiros anos de menstruação. Essa é uma fase muito desafiadora, mas aqui eu vou explicar no detalhe o que é normal, o que não é, e também várias dicas ali no final de como lidar com alterações de humor, acne, cólica e fluxo intenso. Esse vídeo é para as meninas que estão prestes a menstruar ou nos primeiros anos de menstruação e também para as mães, para quem é da família e quer saber como ajudar essa pessoa da melhor forma possível. Então vamos lá. Primeiro a gente sabe que a puberdade não é um negócio que aparece de um dia para o outro. Ela vai dando sinais, né? A partir do momento que a menina começa a ter alterações no corpo ali visíveis, a gente já sabe que dali a alguns anos essa primeira menstruação vai acontecer. É impossível vir uma menstruação assim do nada, sem nenhuma alteração. Ela vai dando sinais. É o corpo se preparando para essa mudança muito grande. Então a gente percebe um aumento muito grande de pelos pubianos. Então não vai ser só aquela penugenzinha, vem já uma quantidade muito maior de pelos, o desenvolvimento das mamas, que tem vários estágios. Não é só aquele brotinho, a menina já vai ter a mama mais desenvolvida quando a menstruação acontecer. Enfim, essas mudanças todas, né, aumento de gordura corporal, essas mudanças todas, elas demoram anos para acontecer. Então, desde aquele primeiro sinalzinho até vir a menstruação, não vão passar alguns meses, vão passar anos, 2, 3 anos, entre aquela primeira penugem, aquele primeiro broto mamário, até realmente vir essa primeira menstruação. É normal que a menina menstrue pela primeira vez entre os 8 anos e os 15 anos. Eu sei que pode parecer muito extremo, tanto um quanto o outro. Uma menina de 8 anos menstruando pode ser assustador, assim como uma menina de 15 que ainda não menstruou, causa uma grande preocupação nela e nos pais. Mas essa é a janela ali, é a fase normal com que pode acontecer. Se passar dos 15 anos, a gente precisa investigar, e se acontece antes dos 8 anos, a gente chama de menstruação precoce, e aí precisa também avaliar. O que vai determinar quando essa menina vai menstruar são duas coisas. Como eu falei, é o tempo que ela tá entrando nessa puberdade, então as alterações do corpo quando elas começaram, né? Se começou essas mudanças ali bem mais cedo, é provável que essa menstruação venha antes. Se ela começou a ter sinais de puberdade mais pra frente, a menstruação vai vir depois. Não é incomum que a sua filha venha menstruar mais ou menos na mesma época que você. Mas hoje em dia a gente tem percebido que as meninas estão menstruando um pouco mais cedo do que menstruaram as mães. Então, por exemplo, no meu caso, eu menstruei quando eu fiz 13 anos. Então, quando eu tinha 13 anos, eu menstruei. Minha filha menstruou com 12 anos. Então, isso é muito comum. Então, se ela menstruou com 9 anos, pode acontecer da sua filha, sim, menstruar com 8. Tem umas coisas horríveis que as meninas acabam ouvindo e que a gente precisa tirar da cabeça delas, porque não é verdade. Então, assim, esse negócio que virou mocinha, isso não existe. A menina só começou a menstruar. Isso não significa que ela virou mocinha. Ela não tá pronta pra ser mãe. Ela não tá, sabe, é só uma menstruação. É só o início dessa vida fértil que vai começar, mas isso não muda em absolutamente nada a maturidade que essa menina tem. Então, uma menina de 8, 9, 10 anos que menstruou, ela tem maturidade de menina de 8, 9, 10 anos, independente da menstruação. Então, a menina que menstruou com 15, sabe, não significa que ela é mais infantil do que aquela que menstruou antes. Não, a maturidade da menina não tem absolutamente nada a ver com essas alterações físicas do corpo e também o fato de ter menstruação. Então, uma menina que tá com o corpo mais desenvolvido, tem as mamas maiores, já tá com o quadril mais largo e tem 11 anos, ela é uma menina de 11 anos que vai brincar de boneca e tá tudo certo. Então, ninguém vira mocinha quando menstrua. O importante é a gente passar para essa menina que menstruar não é uma limitação, ela não pode ser limitante. Ser mulher não é ruim, porque realmente é muito comum que a gente tenda a colocar as nossas frustrações, a nossa experiência para aquilo que vai acontecer com aquela garota. Mas aquilo que a gente passou não necessariamente tem que ser o que ela passou. Já faz, sei lá, quantos anos que você menstruou, muita coisa mudou, muita informação a gente já tem hoje, inclusive produtos para lidar com a menstruação que não vão trazer tanta limitação quanto foi no nosso caso. E olhar para a menstruação, enxergar a menstruação como um processo natural, fisiológico e bom, né? Uma mulher saudável, essa mulher menstrua. Essa menina que passou por essa fase toda do início aí da puberdade, ela vai menstruar, isso é mais do que esperado, isso é saudável, isso é natural. Então, olhar de uma forma positiva vai fazer com que a gente tenha uma melhor autoestima. Mas isso só é possível se tem uma educação menstrual e uma educação sexual adequada. Mas isso não significa que as duas têm que acontecer ao mesmo tempo. Como eu falei lá atrás, a maturidade da mulher, da menina, né, não tem nada a ver com a data que ela menstrua. Então a gente vai fazer a educação menstrual no momento adequado e a gente vai fazer a educação sexual de acordo com a fase da maturidade que ela está. Então a gente não é porque a menina com 9 anos menstruou que a gente precisa falar de sexo de uma forma como a gente falaria para uma adolescente
adolescente de 15 anos que talvez já esteja experimentando ali relacionamentos e possa estar numa fase ali de descoberta sexual. Então, cada coisa na sua fase, cada coisa na sua idade, com seu nível de entendimento, a gente precisa falar sobre educação menstrual e educação sexual e abrir essa comunicação para que seja uma coisa natural e que você que é mãe, que está me assistindo agora, tia, madrinha, prima, irmã, seja uma referência positiva, alguém que essa menina possa, sem vergonha e sem tabu, perguntar as coisas, porque é a falta de informação que faz com que a gente tenha, nossa, 1 milhão de problemas, não só na parte sexual, mas também de higiene, da forma como a gente lida com o nosso corpo, isso interfere direto na nossa autoestima. Outra possibilidade é buscar um ginecologista. A gente não precisa ir ao ginecologista só porque menstruou. Menstruar é só uma coisa que acontece ali e vai seguindo. Pode ser uma coisa interessante? Pode. É muito bacana se você tiver vontade, agora falando para as meninas, se você tiver vontade de ir ao ginecologista, não necessariamente ela vai te examinar e você vai ter que ficar sem roupa, nada disso. Às vezes é só para uma conversa, só para você tirar as dúvidas. Então, se não tem nada errado, você não necessariamente precisa ir. Mas pode ser uma pessoa bacana que pode te orientar, se for uma pessoa legal, você vai poder ter um bom papo ali e tirar todas as suas dúvidas, ficar mais tranquila em relação aos seus primeiros anos de menstruação. Agora vamos falar então do que é normal e o que não é. Bom, no início da vida menstrual, ali nos primeiros anos de menstruação, é muito comum que tenha uma irregularidade e não tem nada de errado com isso. Pode acontecer de vir 2 vezes no mesmo mês, pode acontecer de ficar meses sem vir. Então ela menstrua pela primeira vez, aí ela fica 4, 5 meses sem menstruar, e depois vem de novo. Aí depois fica mais 3 meses, aí depois vem 2 meses seguidos, depois para. Então nos primeiros anos é assim, é esperado, é normal. Outra coisa que é comum durante a adolescência é que a intensidade do fluxo menstrual seja maior. Então, o volume de sangue costuma ser maior e a quantidade de dias que essa menina menstrua também é maior. Então, conforme a gente vai ficando mais velha, a gente diminui, não todo mundo, mas muita gente, a grande maioria, acaba tendo menos dias de menstruação e uma intensidade de fluxo um pouco menor quando vai chegando ali lá perto dos 40 anos, enfim, no final dessa vida fértil. Mas no início, vem bastante sangue por muitos dias e tudo atrapalhado, cada hora num dia. E por conta dessa bagunça, dessa montanha russa toda e dessa quantidade de sangue que vem, obviamente vem aquele medo gigantesco, apavorante, se é que existe essa palavra, de vazamento. As meninas ficam muito preocupadas, têm medo de vazar na escola, vazar quando tá jogando futebol, vazar quando tá na festa, vazar quando tá na casa da amiga, menstruar fora de hora, não saber quando é que vem. Então isso acaba deixando ela muito insegura em relação ao próprio corpo, ao que vai acontecer. É uma sensação de falta de controle das coisas, e realmente é, porque a gente não controla a menstruação, mas que causa muita ansiedade nas meninas. Então a gente precisa sempre pensar como que a gente pode fazer para evitar esse tipo de coisa, para que ser mulher não seja, de novo, significado de ansiedade, de medo, dessa nuvem horrorosa, de medo de vazar. Então, oferecer soluções que resolvam o problema do vazamento e que deixem essa menina preparada é o que vai trazer mais tranquilidade. Além disso, trabalhar a questão da limitação da menstruação. Quando a gente usa absorvente descartável, a gente acaba ficando muito limitada. E isso realmente é um desconforto muito grande, não só para as meninas, mas para as mulheres adultas também, né? Quando a gente usa absorvente descartável, a gente fica ali com a pele irritada, ele abafa, ele esquenta, ele incomoda, é ruim na hora de praticar atividade física. Quando entra na piscina, não dá para entrar com o absorvente externo, tem que usar o absorvente interno. Só que o absorvente interno não é tão simples de usar e acaba quando ele fica muito cheio, né? Porque ele suga tudo, não só a menstruação, quando tira, acaba incomodando. Lembrando que meninas virgens também podem usar absorvente interno, tá? Então são 2 opções descartáveis, eram as únicas que a gente tinha até pouco tempo, servem para todas as idades, mas de longe ser uma coisa que realmente vai deixar a menina tranquila ali, que não vai vazar, ou então que vai ser confortável e vai ter essa praticidade para fazer tudo aquilo que ela quiser. Hoje a gente já tem opções que são muito mais saudáveis e que trazem mais conforto, mais liberdade, mais saúde também durante a menstruação. Uma das opções que eu trouxe aqui para vocês são as calcinhas absorventes. Elas são muito fininhas, então é uma coisa bacana de usar porque não marca roupa. Então se ela tiver com uma calça muito justa, enfim, ela é bem fininha, não tem camadas plásticas, essa daqui da Enciclo, né? Algumas tem, a grande maioria tem, mas essa não tem camadas plásticas, então ela deixa a vulva respirar, então é uma opção mais saudável. E aqui, essas camadas que estão aqui dentro, que eu já vou mostrar como é que funciona,
elas têm tratamento antimicrobiano e antiodor. Então aquele cheiro ruim que a gente costuma sentir no absorvente, no caso da calcinha não vai acontecer. Então isso traz muito mais segurança, muito mais confiança. E elas podem ser usadas durante a menstruação, mas podem ser usadas também nos outros dias. Então, por causa dessa irregularidade da menstruação nos primeiros anos, tem meninas que usam todos os dias só calcinha absorvente, porque se vier a menstruação, ela sabe que ela está protegida, porque não passa nada para o lado de fora, não precisa usar com absorvente. É só vestir, seguir o dia, à noite, depois de 12 horas, só tirar, botar na máquina e lavar normal, não tem cuidado especial nenhum, só não pode usar um amaciante alvejante, pode lavar no banho, na pia, enfim, é super simples de usar e muito confortável. Elas têm uma tecnologia bem bacana, então essas são as 3 camadas de tecido. Então tem esse tecido bem fininho, que ele tem formato de funil, então o sangue passa e não volta. E aqui essa camada é onde absorve grande parte do fluxo. E nessa daqui ela vai absorver desse lado e desse lado ela é repelente. Então não vai deixar com que nada vaze para a roupa. Outra opção muito bacana é o coletor menstrual. Ele é feito de silicone, né? Esse é em ciclos, de silicone hipoalergênico medicinal, então é super saudável e ele pode ser usado inclusive pelas meninas logo nos primeiros anos de menstruação, independente de já terem feito sexo ou não. Ele é um copinho que a gente coloca dentro do canal vaginal, ele abre e fica coletando o sangue da menstruação, nada fica pro lado de fora, depois é só tirar, lavar e colocar outra vez. O coletor pode ser usado por até 12 horas e ele é reutilizável por 3 anos. Com o coletor você pode entrar na água do mar, pode entrar na piscina, pode ficar de ponta cabeça, pode fazer atividade física, pode fazer absolutamente tudo, inclusive dormir sem calcinha e usar roupa branca que não vai vazar. Aqui tem um vídeo super bacana que eu explico direitinho como usar o coletor menstrual, depois você dá uma olhada. Mas o importante é então a gente ter várias opções e usar conforme a gente sente que tá pronta para cada uma delas. Mas no geral, o que traz mesmo tranquilidade é a gente estar sempre preparada. Então essa menina precisa ter um plano de ação para qualquer situação. Então se ela não vai usar a calcinha absorvente o tempo inteiro, então pode acontecer de menstruar em outra situação e ela tá desprevenida. Então sempre colocar na mochila uma calcinha, um coletor ou mesmo absorvente. Vai viajar, deixa sempre planejado, a gente nunca sabe quando vai vir a menstruação. Vai para casa de uma amiga, enfim, vai passar o dia inteiro num parque, na rua, vai sair para andar de bicicleta. A gente tem que ter sempre um dos produtos para higiene menstrual com a gente, ou usar a calcinha absorvente o tempo todo, assim não tem risco de vazamento e ela vai ficar muito mais tranquila. Resolvido o sangramento, a gente parte para outros problemas. Um deles é a cólica. A cólica também é normal ser um pouco mais intensa durante os primeiros anos de menstruação. O que é a cólica? É o nosso útero aqui que contrai para expelir o sangue, né? Porque a menstruação, o que é? Essa camada aqui de dentro que fica gordinha, cheia de sangue, pronto, não fecundou, vai descer pela vagina em forma de menstruação. Então a cólica é essa contração do útero e isso incomoda e dói. Então nos primeiros anos dói mais ainda do que depois. Então o que pode ajudar as cólicas? O calor. Então a gente manter o corpo aquecido, bota uma meia, toma um chazinho e principalmente uma compressa de água quente. Então colocar bolsinha térmica na região do abdômen vai ajudar muito esse sangue a descer melhor, o útero a relaxar e dar um conforto muito grande. Tem vários estudos que já comprovaram que compressas quentes, enfim, calor aqui na região abdominal ajuda e muito nas cólicas. Em alguns casos pode acontecer dessa menina precisar de um analgésico, mas a gente tem que ficar atento que se a cólica está muito forte, está limitante, está impedindo ou dificultando muito ela de fazer as atividades normais do dia a dia, às vezes toma analgésico e mesmo assim não passa, precisa investigar. Pode ser uma adenomiose, uma endometriose, enfim, tem várias condições que deixam a cólica muito mais forte que a gente precisa olhar até para que possa resolver o problema e dar mais conforto para que essa pessoa possa viver todos os dias ali numa boa. Eu não sei se você já parou para pensar, mas a gente menstrua em média 60 dias por ano, então é melhor ficar numa boa nesses dias e não ficar tão limitada assim. Outra coisa muito comum é acne. É normal que a gente tenha, né, mesmo adulta, eu tô com algumas aqui, ó, porque eu vou menstruar provavelmente nos próximos 3, 4 dias. Enfim, a acne é normal, já é normal da adolescência de forma geral e principalmente antes da menstruação, nos primeiros dias de menstruação, piora a acne dessa menina. Então, trabalhar para que a pele fique limpa, hidratada. Então, procura um dermatologista, um esteticista para cuidar bem dessa pele, vai trazer muito mais autoestima para essa menina, porque realmente já é comum ter bastante, aí vem a menstruação e liga uma coisa na outra, fica desastre. E outra coisa que você, que é menina, já deve ter notado, mas certamente as pessoas que convivem com você já perceberam, são mudanças de humor.
Durante a puberdade já começa a vir, mesmo antes da primeira menstruação, a gente percebe alterações de humor, e isso é normal também. E antes da menstruação, né, nos dias que antecedem a menstruação e logo no primeiro, segundo dia de menstruação, tem também uma alteração de humor. Então é normal que fique um pouco mais irritada, sem paciência, ou mais triste, melancólica, reservada. Isso é normal e acontece não só durante a adolescência, mas pro resto da vida toda. E uma forma muito bacana de lidar com isso é a gente primeiro começar a observar e identificar como funciona o nosso ciclo. Desde o primeiro dia de menstruação, você precisa anotar quando você menstruou. Pega um aplicativo, abre um bloco de notas no seu celular, ou pega na agenda um caderninho, um papel colado na gaveta da calcinha, sei lá, se vira, mas anota ali quando você menstruou. A gente sempre tem que saber os dias, pelo menos o primeiro dia de menstruação, que é quando vem aquele sanguinho mais vermelho. Outra coisa bacana de anotar são esses sintomas. Apareceu espinha, tô irritada, senti uma secreção na calcinha mais aguada, mais parecida com clara de ovo, mais cremosa. Anotar os sintomas físicos e emocionais durante o ciclo vai fazer com que a gente perceba um padrão do nosso corpo. Isso vale para todas as idades e é muito bacana. Você entendendo qual é esse padrão faz com que você consiga aceitar melhor e já saber mais ou menos o que está por vir e perceber que vai passar e perceber aquilo que você pode fazer naquela fase. Então, no momento, por exemplo, antes da menstruação, naquele período pré-menstrual, é muito comum da gente ter uma irritabilidade um pouco maior. Então, nesses dias, você pode se permite ficar um pouco mais reservada, se permite ficar um pouco mais introspectiva, reflexiva. São momentos que eu falo que é como se fosse uma lanterninha. A TPM é uma lanterninha para fazer a gente enxergar aquilo que normalmente a gente nem quer ver. Só que às vezes a gente não gosta do que a gente vê. Então, é uma fase que a gente fica muito mais atenta aos nossos sentimentos e às coisas que incomodam. Durante a menstruação, é muito comum sentir falta de energia. Então, se você faz muita atividade física durante a menstruação, nos primeiros dias de menstruação, pode ser que você queira ficar mais quietinha, tá com cólica, bota uma bolsa de água quente, vai devagar. Se você conseguir, se você puder, fica um pouco mais, com um ritmo mais lento, mais na cama, mais aconchegada com alguém que você gosta, de conversar, de ficar junto, ou ficar sozinha, assistir só uma série ali tranquila, quietinha, com cobertor e de repente um brigadeiro. Atenção que muito carboidrato, muito doce pode piorar os sintomas de TPM, mas se você sentir aquela vontade de comer doce, que é super normal durante a menstruação e também quando antecede a menstruação, um chocolatinho pequenininho não vai fazer mal a ninguém. E depois que passa a menstruação, né, lá pro final da menstruação, antes da ovulação, que acontece mais ou menos ali no meio do ciclo, a gente tem uma energia muito maior, começa a vir uma disposição, a nossa pele fica boa, o cabelo fica bom, a gente fica mais desinchada, a gente fica mais disposta. É a melhor fase pra gente fazer coisas físicas e produzir, e a gente fica criativa. Então é uma fase muito bacana de você caprichar nos seus treinos, fazer esporte, ir pra vida, a gente fica mais social, a gente quer conversar com as pessoas, a gente quer se relacionar com todo mundo. E aí depois pronto. Aí a gente ovula. Depois que a gente ovula, começa a ficar mais introspectiva de novo. Então, observar esse ciclo é muito legal. E aí você se adapta para cada uma das fases e entender que as mulheres são todas cíclicas. Isso é natural, isso é normal. Todo mundo é assim. E essa é a beleza de ser mulher. Cada fase a gente consegue perceber uma coisa diferente, a gente consegue dar para o mundo uma coisa diferente. Mas hoje em dia, acaba que só essa fase pré-ovulatória, que é essa de toda a energia, parece que é só essa que a gente pode ter. Parece que só essa funciona para a escola, para o trabalho, para as coisas da vida, para as coisas que a gente tem para fazer. Mas a gente também precisa obedecer um pouco das outras. Então, na medida do possível e sempre que você puder, fica mais respeitando aquilo que o teu corpo pede em cada uma das fases. Isso vai fazer com que você não tenha essas alterações de humor tão grandes, porque elas vêm muito mais quando a gente vai contra aquilo que o nosso corpo está pedindo. O corpo está pedindo para você ir devagar, você vai forte. O corpo está pedindo para você descansar, você não para nunca. Isso faz com que a gente fique um pouco mais irritado, porque acaba a nossa energia. Então, sabendo como se ajudar com essas mudanças de humor, dar uma tratada ali na pele, uma bolsinha de água quente na cólica e usar produtos para menstruação que façam com que você tenha liberdade para fazer absolutamente tudo o que você quiser, quando você quiser, a menstruação não vai te parar. A menstruação vai ser só um evento ali que acontece que não muda o seu dia, que não vai te atrapalhar na sua vida, e aí você consegue fazer as pazes com a menstruação,
com o seu corpo e com o fato de ser mulher. Se você gostou desse vídeo, já deixa o seu like aqui e segue o canal da Enciclo. Aqui eu falo muito sobre saúde íntima, sobre menstruação, sobre sexualidade e tudo sobre o universo feminino. Ative as notificações no sininho e assim sempre que a gente postar vídeo você recebe em primeira mão. Beijo grande e até o próximo.